Agora temos o privilégio de entrevistar o advogado e mestre em Direito Jeffrey Chicchini, que junto com Deltan Dallagnol e a bancada do Partido Novo, liderada pelo governador Romeu Zema, protocolaram ontem o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Solicitaram ainda no Conselho de Ética do Senado o afastamento imediato de Davi Alcolumbre, além do envio à PGR de uma notícia-crime contra Moraes e Toffoli. Tem para todos os lados. E vamos conversar então sobre esse escândalo do Master, as consequências do cenário político e esse pedido de impeachment. O senhor Chicchini já está no Congresso testando aí algum gabinete, Chicchini? Boa tarde, meu amigo. Grande Segré, meu amigo, essa audiência maravilhosa. Eu dei um de bolos e eu tomei o gabinete do senador Girão. Estou aqui na sala do senador Girão para participar aqui desse programa maravilhoso com você, Segré. Com o meu amigo brasileiro Segré. É isso aí. Contou essa novidade já? Já contei aí. Agora tem 8 títulos, 5 brasileiros e 3 argentinos. Chupa. Você tá gigante. Bom, Chicchini, vamos ao que interessa realmente. Ontem, pela primeira vez, um governador pede o impeachment de um ministro da Corte Suprema. E foi um protocolo feito pelo Partido Novo. Conta um pouco tudo isso, porque pelo que limos, na pauta tem notícia-crime, tem pedido de afastamento, tem conselho de ética, tem pedido de impeachment, ou seja, nessa feira tinha fruta para todos os lados. Segré, olha só, é público e notório a grande amizade que eu tenho com vários parlamentares de outros partidos, inclusive. Então, o que eu vou falar agora, em hipótese alguma, é para diminuir outros parlamentares ou diminuir partidos. Fato é que hoje o Partido Novo, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, nós montamos um time, uma bancada jurídica. Nós temos Deltan Dallagnol, que eu não preciso falar, né, do seu histórico técnico e combativo. Nós temos Marco Antônio Costa. Então nós montamos um time de advogados, um time de juristas, e nós nos reunimos e chegamos no seguinte acordo, na seguinte conclusão. Vamos utilizar todas as armas e munições jurídicas que constitucionalmente, que legalmente temos à nossa disposição pelo Brasil. Então, nós fizemos o pedido juridicamente falando, mais bem feito e mais fundamentado até agora de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E todos nós assinamos esse pedido de impeachment do Moraes e protocolamos ontem. O governador Romeu Zema, como um cidadão também que ele também assinou esse pedido de impeachment. E por que isso tem muito valor, ser um governador assinando esse pedido de impeachment? Porque é o primeiro governador que assina um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. E o Romeu Zema, ele tem moral, ele tem credibilidade para assinar esse pedido, e isso demonstra a união do Partido Novo. Não importa se você é governador, se você é senador, se você é deputado, se você é um advogado como eu, sem mandato, ou se você é apenas uma liderança do partido, todo mundo assinou o Segré. Então, todo mundo do Partido Novo, senador Girão, deputados, lideranças, amigos, todo mundo assinou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E é um pedido muito fundamentado juridicamente, que ao ler esse pedido juridicamente, você tem a convicção que há motivação suficiente para o impeachment do Moraes. Porque nós deixamos bem claro nesse pedido que não se trata apenas de impeachment pelos abusos até então praticados, mas agora há um plus. Agora, diferentemente de todos os outros pedidos de impeachment do Moraes, Segré, agora nós temos provas cautelares produzidas pela Polícia Federal. Nós temos agora perícias realizadas pela Polícia Federal, que tecnicamente, segundo o Código de Processo Penal, são provas cautelares, né, que são indícios concretos de envolvimento com obstrução da justiça, a prática de advocacia administrativa, a prática de lavagem de dinheiro, a prática de crime de corrupção
tudo isso em tese, obviamente, tem que ser apurado, mas o que é suficiente para o afastamento de um ministro. Só para as pessoas entenderem. Por favor. Mais um pedido de impeachment, mais um pedido é que funciona o seguinte. Quando um processo de impeachment ele é instaurado, e é isso que nós queremos, o ministro da Suprema Corte ele é imediatamente afastado. Então veja, qual que é o nosso motivo desse pedido de impeachment? Nós queremos que o Senado instaure esse processo de impeachment com base nessas provas novas produzidas pela Polícia Federal. E esse processo de impeachment, ele é uma apuração se esse ministro tem condições ou não de continuar como ministro. Mas instaurando um processo de impeachment, o ministro ele é imediatamente afastado das funções. E o que nós vislumbramos agora é a necessidade urgente de que Alexandre de Moraes seja imediatamente afastado das funções, porque, primeiro, ele não preenche os requisitos a ser um ministro, e com a caneta que ele tem, ele pode continuar atrapalhando as investigações, ele pode continuar utilizando da sua influência para influenciar os demais ministros, para influenciar o PGR. Então o ministro Alexandre de Moraes ele tem que ser imediatamente afastado das funções, porque com a caneta que ele tem, ele pode atrapalhar as investigações. Pensa o seguinte, se o Senado hoje instaura um processo de impeachment e o Alexandre de Moraes ele é imediatamente afastado, o PGR tem mais liberdade de apurar o caso. O próprio ministro André Mendonça tem menor interferência a conduzir a relatoria. Então, esse nosso pedido tem, primeiro, essa finalidade, a instauração de um processo de impeachment para que Alexandre de Moraes seja imediatamente afastado, para que ele não tenha influência sobre a Polícia Federal, para que ele não tenha influência sobre os demais ministros, sobre isso. Agora, há um outro ponto desse pedido que nós fizemos, que até então não tinha sido feito. Nós, Partido Novo, ingressamos também com uma medida no Conselho de Ética do Senado Federal para afastamento do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, ele cumula essas funções, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, ele tem investigações em andamento no STF. Então, Davi Alcolumbre não tem imparcialidade, ele não tem condições mínimas a pautar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, Davi Alcolumbre está nas mãos do STF. Ele está nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, um processo de impeachment ele só andará no Senado se Davi Alcolumbre sair da presidência do Senado. Porque hoje, só para as pessoas entenderem, eu recebo muita mensagem nesse sentido, Segré. Vou aproveitar esse espaço para já responder todas essas dúvidas. Por favor. Muitas pessoas me perguntam assim, Chiquini, não dá para afastar Davi Alcolumbre? Olha só, o regimento interno do Senado não tem nenhuma previsão de afastamento do presidente da casa. A única forma de você afastar o presidente da casa é se esse presidente da casa ele for afastado do mandato. Então não existe uma medida de os senadores afastam o presidente. Não. O presidente, uma vez eleito, ele fica presidente por todo o seu mandato e não tem como tirá-lo de lá, a não ser que, via Conselho de Ética, você o afaste do mandato. Aí, automaticamente, ele perde a presidência. Então, também, um pedido muito bem fundamentado, com um histórico muito bem fundamentado, de ilicitudes a serem apuradas, de fatos praticados por Davi Alcolumbre. Se eu tiver a oportunidade de mostrar para vocês esses pedidos em outro dia, claro, vocês verão como são gravíssimos os fatos. Tudo que nós colocamos ali nesse pedido, há fatos gravíssimos contra Davi Alcolumbre. Então pedimos para que o Conselho de Ética o afaste do mandato, e há elemento suficiente para isso, para que então possa os senadores terem essa independência de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Sabemos que é um jogo muito pesado, né?
Hoje nós temos um Congresso Nacional que não é o Congresso que os brasileiros desejam. Então, um Congresso de muito toma lá da cá, né? Um Congresso de muito toma lá da cá, mas aquilo que o Partido Novo decidiu fazer. Nós não temos rabo preso com ninguém, nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós temos uma missão que é maior do que agradar o jogo político, e fizemos esses 2 pedidos sabendo ser a melhor opção jurídica. Então, deixa claro para os brasileiros, aquilo que nós temos à nossa disposição, nós estamos fazendo. Perfeito. Segré? Tá. Então esse é um grande avanço, porque agora, com técnica, com competência e um time muito unido, nós fizemos esses pedidos fundamentados como nunca antes foram feitos, Segré. Tá, mas aí, Chiquini, aí entra, antes de abrir aqui para algumas perguntas, sabemos que a tua agenda está apertada, mas vamos tentar ser breves. Aí você se encontra o pedido de impeachment com uma muralha de contenção, com um dique de contenção que é Davi Alcolumbre. Aí vocês entram com um pedido perante a Comissão de Ética. Mas qual é o prazo que a Comissão de Ética tem para, eventualmente, afastar o Alcolumbre? Porque se Alcolumbre se mantém, ele não somente não está procedendo a nenhum pedido de impeachment, como também não está habilitando, inclusive, a conformação da CPMI do Banco Master, que ele deveria abrir a sessão e isso seria lido automaticamente. Ou seja, ele está sendo um dique, uma barreira para proteger qualquer investigação, tanto do Banco Master quanto do STF. O Conselho de Ética, que prazo tem? Segré, veja, esse jogo é o jogo que eu gosto da advocacia. Advocacia criminal, nesses 14 anos que eu exerço advocacia criminal, é um jogo de xadrez, é um tabuleiro. Então, veja, adianta ingressarmos com mais um pedido de impeachment? Tecnicamente, não. Agora, nós temos que dar munições para o Senado forçar a abertura desse processo de impeachment. Por isso que nós fizemos conjuntamente esses 2 pedidos. Um pedido para o Senado e um pedido para o Conselho de Ética. Por quê? O Davi Alcolumbre, então, ele se vê em um beco sem saída. Se ele não instaura esse processo de impeachment, ele tem o Conselho de Ética podendo ir atrás, né, dessas acusações. Então, o prazo desse Conselho de Ética certamente é um prazo longo, tá? É um prazo que está no regimento interno. Agora, a ideia de entrar com esse pedido no Conselho de Ética é dar ao Davi Alcolumbre a possibilidade de repensar a estratégia que ele está utilizando de superproteção do STF. Porque ele pode agora, dentro da própria casa dele, sofrer consequências no Conselho de Ética por prevaricação, claro, por omissões. Tá? Então essa é a ideia. O prazo do Conselho de Ética em específico, ele não é um prazo curto, mas também não é um prazo muito longo. Né? Agora, o problema desse prazo do Conselho de Ética que nós entendemos é que é um ano de eleição, Segré. Claro. É um ano de eleição. Então, tudo é mais lento, tudo é mais devagar, mas a pressão vai começar a existir, porque é a primeira vez que você tem uma ofensiva pelo Conselho de Ética contra o presidente da casa. E o senador Girão é um senador que tem credibilidade com os demais, é um senador benquisto pelos pares. Então, o pedido vir do senador Girão é um pedido que tem possibilidade de andar. Tá? Então, hoje, o Davi Alcolumbre ele se encontra em uma encruzilhada. Claro. De um lado, tem toda a exposição da mídia, de outro lado, tem ele super protegendo o STF, mas agora existe a possibilidade dos senadores o pressionarem com fundamentação jurídica interna. Até hoje, a vida do Alcolumbre estava livre, leve e solta dentro do Senado. Claro. Hoje não. Hoje ele tem a possibilidade de um processo disciplinar ser instaurado contra ele, Segré. O professor Marcelo Sono tem uma pergunta, Chiquini. Chiquini, uma boa tarde para você. Minha reverência a tudo que você fez. Eu quero viver o suficiente para poder ler nos livros de história tudo que você está fazendo. E não começa agora, não. Começa naquele momento que você enfrentou aquele bando na defesa do Felipe Martins. A minha pergunta, Chiquini, eu vou citar um outro jurista, né? Porque que eu também tenho como ícone, eu tenho você como um ícone,
até pelo tudo que você tem feito, que é o Pavinato. Veja, o que você está apresentando são os elementos concretos, ou seja, certamente, se nós vivêssemos numa situação de estabilidade e correção, isso não teria nem o que discutir, não precisaria nem tantos elementos, ou seja, mas você está trazendo algo de concreto. No entanto, nós tivemos outras oportunidades que não apenas teve o dique do Alcolumbre, que vocês estão já atuando contra o Alcolumbre para impedir que esse dique se manifeste ou que ele proceda como ele tem procedido até agora, mas também tem outros fatos em que ocorreram e havia também elementos suficientes, mas não foram levados adiante, independentemente da concretude que você está apresentando para este momento. A minha pergunta é simples. Segundo o Pavinato, certa vez, ele falou, um pedido de impeachment contra um ministro do STF é diferente de um pedido de impeachment quando se dá na Câmara dos Deputados, que necessita que seja instaurado pelo presidente da Câmara, no caso, contra um presidente da República, que era o que estava configurado. Seguindo a lógica, e me corrija, porque eu não sou jurista, estou pegando apenas o posicionamento de outro jurista, no caso de um impeachment para um ministro do STF, não é necessário que seja pautado pelo presidente do Senado. Ou seja, basta que haja a apresentação e que haja a solicitação, que se porventura ele não pautar na próxima semana, ou na próxima sessão, melhor dizendo, na próxima sessão, na segunda sessão, ele pode simplesmente sofrer as consequências, inclusive, segundo aquilo que foi apresentado pelo Pavinato, pode ser dado uma voz de prisão para ele. No caso, existe a possibilidade de vocês fazerem essa pressão, porque não me parece que o Conselho de Ética vai querer apresentar um resultado muito rápido. Professor, o senhor entendeu a leitura. Perfeito. Esse entendimento do Pavinato é um entendimento que ele trouxe, tá? Então, louros a ele, com toda certeza, é um grande jurista, um amigo pessoal, uma pessoa que eu muito admiro e respeito. A Constituição traz um aspecto diferente para o pedido de impeachment de ministro, que é diretamente no Senado. É essa forma que funciona. Tá? E o que acontece? O presidente do Senado, ele absorve a competência de pautar para votação, é disso que se trata. O presidente pauta para votação de instauração ou não do processo de impeachment. Porque uma coisa é você empichar alguém. Isso é uma coisa. Outra coisa é você instaurar o processo de impeachment. Então, só pro ouvinte aqui entender, a audiência entender. O que nós temos pela frente? Nós fizemos um pedido de instauração de processo de impeachment para impeachment. O que significa isso? O presidente do Senado, então, ele tem que colocar em pauta no Senado a votação de instauração de processo de impeachment. Se ele põe para votação e se instaura esse processo de impeachment, Alexandre de Moraes é imediatamente afastado das funções. E aí o processo corre, é um prazo exíguo, tá? Um prazo bem curtinho, o prazo corre, esse processo acontece, e daí decide pelo impeachment ou não por aquele super quórum que traz a Constituição, um quórum especial. O que é a ideia aqui? A ideia é, hoje nós estamos no Conselho de Ética, um pedido no Conselho de Ética, de instauração de processo contra Davi Alcolumbre, porque ele não está instaurando os processos de impeachment que ele tem o dever de instaurar. Ok. Então isso que você colocou, professor, Davi Alcolumbre não está pautando para votação processos de impeachment. Exatamente por isso que nós somos no Conselho de Ética. Ele está prevaricando, em tese, ele está sendo omisso, ele não está exercendo a sua função constitucional de presidente do Senado e não está colocando para votação os pedidos constitucionais de instauração de processo de impeachment. Então agora é uma situação completamente diferente. A gente vem ao Conselho de Ética e diz o seguinte, tem que instaurar processo de ética contra o presidente, porque ele tinha obrigação de colocar para votação os pedidos de impeachment do Moraes e ele não está colocando para votação. Então agora ele se sente pressionado de verdade, porque nós fundamentamos juridicamente que ele está violando o seu dever enquanto presidente do Senado. Ele não coloca para votação o pedido de instauração de processo. E isso pode trazer consequências contra ele no Conselho de Ética. Então agora ele vai ter que decidir. Ou ele superprotege o STF, ou ele vai ter que enfrentar processo disciplinar
por sua omissão e não exercer a função de presidente do Senado. Ele é presidente do Senado, ele tem que colocar para votação. Claro. E nós fundamentamos muito bem. Professor, é exatamente essa a leitura. Por isso que nós somos um conselho de ética também, para que o Alcolumbre ele decida se ele é ou não presidente do Senado. Agora, Chiquinho, só por último e te despedindo e agradecendo muito a tua participação aqui. Quando estiver em São Paulo, ou alguma das pessoas que entraram e perpetraram esse pedido de impeachment, estão convidados aqui para nos contar em detalhes essa fundamentação. Se eu for a Colômbia, eu ficaria, não digo preocupado, mas um pouco temeroso, porque tem Chiquini, Deltan Dallagnol fazendo algum escrito jurídico, pelo menos a coisa vai estar seriamente pautada numa folha. Então, parabéns aí pela iniciativa. Acho que deve sim o Senado se mexer. Hoje está sendo uma barreira de contenção. O Alcolumbre não está fazendo o seu trabalho. O senador Girão foi perfeito na sua fala perante ele, olhando no olho do Davi Alcolumbre, e Davi Alcolumbre olhando para o outro lado, como se Girão estivesse falando para o ar. Então, parabéns aí pela iniciativa e ficamos aguardando aí qualquer outra novidade e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço para você. Assim que tiver novidade, eu trago aqui para vocês. Mas aquilo que eu disse, tenham certeza, o que está à nossa disposição, o que temos à disposição, juridicamente falando, está sendo feito. Maravilha. Um abraço, meu amigo. Abraço para você também, manda um abraço para Girão e para todo o pessoal aí.